Boa noite a todos, muita paz, é com muita alegria que retornamos aqui a essa casa, é um convite que se renova e a gente vem com o máximo prazer. E essa noite vim quente, só de camisa, né? Quando eu cheguei ele já estranhou, falou: nossa, você não sente frio? Eu falei: não, eu vim quente, vim para falar aqui e espero que vocês me aguentem aí, né? 40, 50 minutos falando. Vamos falar de família. Falar de família, primeiro nós precisamos entender o conceito de família. Recentemente eu lia um livro de José Herculano Pires. Não sei se todos já ouviram falar desse espírito. Já desencarnou Herculano Pires, mas ele deixou aqui para nós inúmeros livros que vale a pena quem gosta de ler, quem gosta de buscar conhecimento. Herculano Pires é uma boa leitura. Lógico, nunca descartando os livros básicos da doutrina. Eu sempre recomendo, quer ler um livro de fulano, ciclano ou beltrano? É ótimo. Eu leio, aí o que eu faço? Eu vou consultar na minha Bíblia, no meu dicionário, na doutrina. Eu vou no Livro dos Espíritos, eu vou no Evangelho, eu vou nas fontes da doutrina espírita para ver se há alguma relação. E nesse livro que eu lia, Herculano nos falava de 3 tipos de família. E eu vou tentar discorrer para vocês sobre a família material. Depois ele fala de uma família mista, que eu acho que é o nosso estágio atual. Depois ele fala da família espiritual. 3 tipos de família. Só que para a gente chegar nesses 3 tipos de família, nós precisamos ter alguma convicção sobre a questão da reencarnação. O espírita que não tem essa convicção tem dificuldade para entender a formação dessas famílias que eu mencionei anteriormente. Vamos no Livro dos Espíritos, pergunta 171. Kardec questiona os espíritos sobre o dogma da reencarnação. Kardec era terrível, não? Olha o que ele coloca na pergunta: dogma da reencarnação. É uma pergunta estranha para nós espíritas. Nós, espíritas, não temos dogmas. Por que Kardec usou a terminologia dogma da reencarnação? Então nós vamos primeiro buscar entender a pergunta, para depois ir buscar a resposta que os espíritos deram. A pergunta dele, ele coloca dogma e nós não somos dogmáticos. Muito bem. Dogma, qual o sentido que ele está dando? Há 2 sentidos para as palavras. Ela pode ser uma palavra de cunho religioso ou de cunho filosófico. Se eu olhar sobre o aspecto religioso, eu diria: Allan Kardec se equivocou. Como que ele coloca um termo dogma, se dogma é o dogma da fé, é o dogma das religiões? Nós não somos dogmáticos. Se eu tirar a questão da religião e olhar sobre o aspecto filosófico, aí eu entendo, é um dogma de razão. Se é um dogma de razão que ele está mencionando, perfeito. Isso condiz com a doutrina espírita. Talvez seja por isso que os espíritos não o corrigiram quando ele fez essa pergunta. Deixaram a pergunta ser editada com a palavra dogma, porque era um dogma de razão. Ou seja, é a minha razão que vai me dizer sobre o aspecto da reencarnação. A reencarnação como uma verdade incontestável. Dogma é uma opinião de alguém, é uma palavra que vem do grego e, portanto, é uma opinião, mas é uma opinião incontestável. Portanto, a reencarnação, Kardec ali já dava contornos de que é algo incontestável. Vamos para a resposta e começamos a observar a resposta dos espíritos, nos mostrando que a reencarnação, ela significa, se eu fosse buscar uma única palavra, justiça de Deus ou justiça divina. Ou seja,
Se nós não tivéssemos esse mecanismo da reencarnação, nós cairíamos em outros mecanismos que hoje já não nos satisfazem, não nos respondem às nossas dúvidas. Se eu não tivesse o processo de reencarnação, eu teria só essa vida. Tive essa vida, fui uma pessoa de estatura média, eu nasci nessa cor, eu tive uma família única, eu só tenho uma vida. Trabalhei, estudei, me formei, tive só uma formação e acabou. Errei, acertou, acabou. Aí eu morri e o que eu vou fazer? Vou tocar harpa. Brincadeira, não vou ficar tocando harpa, né? Meu sobrenome é Gabriel, né? Então eles brincam comigo e falam, você é o arcanjo, né? O arcanjo Gabriel, vai lá ficar só com as asinhas. Gente, mas eu sou espírita e, portanto, eu como espírita, convicto do processo da reencarnação, eu não posso me permitir isso. Então eu não sou, eu estou. Para tudo, eu não sou. Eu estou. Eu começo a entender a justiça de Deus. Ora, então eu não sou esta cor, eu estou esta cor. E com isso, toda essa concepção nossa de racismo vai por terra. Por que vai por terra? Se o processo da reencarnação é uma justiça de Deus, eu posso perfeitamente reencarnar em qualquer cor. Porque eu não sou, eu estou. Mais ou menos a nossa posição numa empresa. Eu vou trabalhar na empresa e aí eu começo a crescer, a obter cargos, aí eu viro gerente, superintendente, diretor, enfim, cada empresa tem os rótulos que eles vão dando. E eu vou ganhando esses rótulos, achando que eu sou. Chega um belo dia e alguém me dá a triste notícia. Foi bom, mas nós não precisamos mais de você. Ah, mas eu sou o diretor, eu sou o superintendente, eu sou o gerente. Eu não sou. Eu estava ocupando esses cargos. Isso vale para a nossa vida. Ah, eu tenho carro, eu tenho não sei o quê, eu tenho um relógio. Isso aqui é meu? Nada é meu. Tudo é um grande momento, um grande empréstimo que eu faço com o meu Criador, recebo esse empréstimo e encarno. E vou usar esse empréstimo. Luto por esse empréstimo a vida inteira. Preocupado com quem? Com a minha família. Aí eu quero deixar eles formados. Não, eles têm que se formar. Eu tenho que deixar um patrimônio para eles, que se eu morrer, como que eles vão sobreviver sem o patrimônio? Então eu quero muito patrimônio para deixar. Aí eu morri. Morri, o que vai acontecer? Uma confusão danada. Por quê? Porque eu deixei muito patrimônio, não levei comigo, ficou tudo aqui, e eles vão ficar disputando esse patrimônio. Aí começa a briga entre eles. E eu idealizava que cada um tivesse o seu pedacinho. Que nada, maior briga entre eu, o carro é meu, a casa é minha, tem que vender, o outro não tem que vender, tem que não sei o quê. Maior briga entre eles, cada um pega o seu pedaço, passa um período, e o nosso Criador, e a ele cabe a decisão, o nosso Criador de repente decide que todos aqueles bens que eu deixei, eles não vão permanecer e perdem tudo. E vocês observam isso, a vida nos mostra aí quantas pessoas fazem uma riqueza enorme, de repente vem a próxima geração e acaba toda aquela riqueza. Que riqueza é essa? É a riqueza material. Eu volto para o meu processo da reencarnação e começo a entender essa justiça de Deus. Quer dizer, a justiça de Deus, ela me dá uma oportunidade de eu encarnar, de eu me desenvolver, e me desenvolvendo, eu retorno como um espírito para reencarnar novamente e continuar. Ou seja,
não para. Tem hora que eu falo para o pessoal, eu queria que essa fosse a minha última. Chega, já falei muito, já fiz muito, mas não pode. Por que não pode? Se eu parar, eu vou cair nos dogmas que hoje já não me satisfaz mais. Eu não posso parar. Tem uma coisa chamada evolução. E a doutrina nos mostra que nós evoluímos. Para evoluir, eu preciso reencarnar. Então vocês vão ter que me aguentar mais uma vez e mais. Imagina, uma próxima encarnação, nós todo mundo junto de novo e eu falando aqui, vai ser maravilhoso. Por que vai ser maravilhoso? Porque nós estaremos um pouquinho mais evoluído, estudamos mais, vamos ler um pouco mais, nos desenvolvemos, nós vamos estar melhor, nós não vamos retroagir, nós vamos caminhar para frente. Deus, o nosso Criador, Ele nos cria simples e ignorante. Esse é o nosso ponto de partida. O que significa isso? Simples e ignorante. Simples, sobre o ponto de vista moral, porque moralmente eu ainda sou simples, eu não cometi nenhum erro, eu sou simples, eu comecei a minha caminhada. Eu sou ignorante por quê? Porque eu não tenho conhecimento, eu preciso desenvolver o meu conhecimento. Assim começa o espírito a sua caminhada e a sua trajetória. Olha como as coisas são exatamente encaixadas. Por que elas se encaixam a história da humanidade? Porque tudo é hoje. Eu falo isso para as pessoas se surpreendem. Mas é isso, Agostinho tinha razão, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como a igreja o chamou. Ele tinha razão quando ele dizia que tudo é presente. Tem um livro dele chamado Confissões, que é ele se confessando para com Deus. Então, por isso, Confissões. É a primeira autobiografia de alguém. Então, ele escreve contando a vida dele. E nessa Confissões, ele diz que tudo é presente. Realmente tudo é presente. Se vocês, nesse momento, eu pedir para vocês, pensem em qualquer coisa que aconteceu ontem, anteontem, a gente vai pensar no presente. Não é agora que nós estamos pensando? Então, o passado virou presente. Se eu falar para vocês, faça algum plano, me conte algum plano que vocês têm para o mês que vem. Vou viajar, vou não sei o quê, vou fazer um curso. É um plano do futuro. Eu estou pensando quando nele? No presente. Nós vivemos o presente. Passado e futuro, eles acabam vindo para o presente. Essa questão de tempo, nós criamos essa questão de tempo para nos nortear quando estamos encarnados. Em espírito, nós vivemos o presente. Esse é o meu momento. Por isso a questão de idade. Eu sou muito velho para estudar, já passou a minha fase. Não passou fase nenhuma, porque eu vivo o presente. O espírito tem idade? Não, o espírito não é imortal, nós sabemos disso, a doutrina nos esclarece. Se o espírito é imortal, se o que se destrói é a matéria, se o que fica são os bens materiais, e o espírito continua a sua caminhada, ele é imortal, portanto ele não tem idade, ele vive sempre o presente, sempre caminhando no presente. Eu caminho o presente, me integro nesse planeta Terra e começo a olhar a história da humanidade. A história da humanidade é um presente, sempre, tanto o que já aconteceu como o que vai acontecer. Homeopaticamente ou devagarzinho as coisas vêm chegando para nós. Grandes espíritos acabam encarnando, ao encarnarem trazem conhecimento para nós e a gente vai buscando conhecimento. Olhem a questão, por exemplo, de Deus. No momento da nossa evolução, nós tivemos uma notícia. Deus é único, Deus é justiça. Qual foi esse momento? Foi lá em Moisés. Esse Espírito vem e traz esse conceito para nós. Deus é único e Deus é justiça. O que nós fizemos com aquilo? Usamos o Deus único para nós.
como se fosse meu Deus e não o Deus do outro. Então era um Deus de uma sociedade, um Deus de uma comunidade, Deus único, mas meu e não seu. Erramos, mas aprendemos que é Deus único. Deus de justiça, a gente achava que era um Deus de justiça, mas a minha justiça. Então eu matava, eu fazia coisas erradas e dizia que fazia em nome de Deus, porque era a justiça de Deus que estava acontecendo. Esse era o nosso conceito, era o que a gente podia aprender. Passou um períodozinho e aí a gente recebe outra notícia. Deus é amor, Deus é perdão. Jesus vem para revolucionar. Esse espírito, realmente, ele foi um grande revolucionário, tanto que os espíritos dizem para nós, ele é o modelo que nós devemos procurar nos espelhar, procurar seguir. Por que que ele é o modelo? Porque ele vem e revoluciona tudo. Eu às vezes me questiono, se Jesus voltasse hoje, amanhã encarnou Jesus, como será que nós iríamos receber esse Espírito falando as mesmas coisas, hein? Falando em amor, falando em perdão, ele só falava nisso. Tenho que amar a mim, amar ao próximo, amar a Deus. Ele deixou 27 histórias, ou parábolas, como queiram chamar. As 27 parábolas, se a gente for lê-las, todas elas vão me caminhar para uma questão chamada amor. Todas elas, sem exceção, cada qual tocando num ponto ou outro importante para nós, sob o ponto de vista evolução, mas todas nos levando ao caminho do amor. Então Jesus vem e vem para nos mostrar um outro conceito. Deus é amor, Deus é perdão. Aí eu já tenho aquele conceito lá de trás. Deus é único, Deus é justiça, mas é amor e é perdão. Nesse momento de Jesus, eu já começo a perceber que o Deus é único, mas não é meu. O Deus é nosso. Quando Jesus fala que eu preciso amar ao próximo, amar a mim, amar a Deus, ele nos coloca numa corrente única e nos mostra, vocês são irmãos em Deus. Somos todos irmãos. Ora, olha as colocações revolucionárias. Por isso que mataram ele. Era muita coisa para aquele momento. Passou um período e aí vem outro conceito de Deus ainda. Deus é causa de tudo, é a primeira causa de tudo. Deus é inteligência suprema. Nossa, mais conceitos. Deus é a causa, ou seja, tudo que existe é efeito de Deus, porque Ele é a causa de tudo. Tudo que existe, eu olho e eu falo, nossa, que precisão. O meu organismo, nosso corpo humano, ele funciona numa precisão inigualável. Até hoje a gente estuda-o e não consegue compreender ele na sua totalidade. A gente olha as coisas na natureza, as coisas se encaixam, um planeta não bate no outro, as coisas são milimetricamente ajustadas, a ponto de a gente falar que o mundo era uma matemática, chegamos a falar isso. Mas, na realidade, o que é tudo isso? É a inteligência suprema que coordena tudo. Por isso que tudo é perfeito, tudo funciona num sincronismo sem igual. É a doutrina espírita, é o espiritismo chegando com esses novos conceitos de Deus. Olhem, 3 etapas que eu dei, olha os conceitos chegando, e devagarinho, lógico, a gente vai compreendendo. Já compreendemos a reencarnação, sabemos que nós não somos pecadores. Seria bom se eu fosse pecador e se aquele homem chamado Jesus tivesse morrido por mim, feito tudo por mim, e eu estaria tranquilo. O problema é dele, ele que foi lá, que morreu, ele pagou os meus pecados. Não, a reencarnação me mostra que eu preciso me desenvolver.
A reencarnação me mostra que quando Deus criou aquele espírito simples e ignorante, aquele espírito simples e ignorante encarnou e começou a sua jornada de evolução. Ele tem toda, a gente chama de potencialidades para ficar fácil para entender, ele tem todas as potencialidades, nós temos todas as potencialidades a desenvolver. Cabe a quem desenvolver? Jesus vai desenvolver por mim? Não. Jesus é referência, Jesus é exemplo, Jesus é algo que eu devo perseguir, mas eu tenho que caminhar, eu tenho que perseguir. Eu não fui criado pronto e acabado. Se nós fôssemos criados prontos e acabados, não precisaria ter várias reencarnações. Uma encarnação, eu estou pronto e acabado e acabou. Não. Eu não fui criado dessa forma. Daí a gente brincar e dizer, nós não somos máquinas, claro. Mas eu fui criado com todas as potências necessárias ao meu desenvolvimento. Todos nós. Por isso nós somos o quê? Irmãos em Deus. Eu não tenho nada a mais que o próximo não tenha. Nós temos as mesmas coisas. E aí nos iguala, aí nos coloca na mesma condição. Somos diferentes sobre o aspecto material, mas em espírito somos exatamente iguais. Aquele que me ofendeu, ou aquele que eu ofendi, aquele que me magoou, ou aquele que eu magoei, aquele que eu tirei a vida, ou aquele que me tirou a vida numa outra encarnação, somos todos irmãos. Olha que coisa, mas ele é tão ruim, ele é tão mau, ele é meu irmão. Nós fazemos parte dessa família, a família espiritual. Somos irmãos. Esse conceito de somos irmãos, se a gente se lembrar disso todos os dias, aliás, é uma recomendação de Agostinho, está no Livro dos Espíritos e ele assina. Ele recomenda toda noite, antes de deitar, ao invés de a gente ficar pensando o que eu fiz de coisa certa, não, ele recomenda aonde eu posso melhorar-me, aonde eu falhei para com o meu próximo, está no Livro dos Espíritos isso. Pergunta 656, se eu não tiver enganado. Se eu tiver enganado, ótimo, vocês vão lá e vão achar o número da questão. Mas ele responde, é longa a resposta dele, porque ele vai contar quando ele esteve aqui encarnado, como que ele fazia para tentar melhorar-se. É fenomenal. Se a gente pudesse fazer um pouquinho disso antes de deitar, dar uma questionada comigo mesmo, né? Pensar comigo mesmo, poxa, onde que eu podia melhorar? Eu não precisava ter feito algumas coisas. No dia seguinte, certamente eu vou melhorar. No dia seguinte eu vou melhorar e assim sucessivamente. É fenomenal. Voltando todo esse preâmbulo, falei de reencarnação, Deus, a história, ótimo. Vamos voltar para a nossa família. Família material. Família material é a primeira família. A primeira família é o início da minha caminhada como um espírito simples e ignorante. Eu comecei a minha jornada, ao iniciar a minha jornada, eu não sou máquina, eu tenho potências e eu vou exercê-la. Ao exercer, eu caio no que eu chamo de dialética. O que é dialética? Dialética são dois opostos que me conduz a uma síntese. Esses dois opostos, o que é? É o acertar e o errar. A gente pode chamar de bem e mal, tanto faz. Eu erro, eu acerto. Eu erro, eu acerto. Quando eu acerto, o que significa para mim? Significa que eu acertei segundo as leis de Deus. Nós somos regidos, essas potências que eu falo, são as leis de Deus que está em cada um de nós e que precisam ser colocadas em prática. Como Jesus fez, ele colocou em prática todas as leis de Deus. Nós precisamos colocá-la. Eu não coloco, eu erro. Quando eu erro, é porque eu não exerci a lei de Deus.
mas significa que ela foi embora? Não, ela continua comigo, ela está em mim, ela está em cada um de vocês, ela precisa ser trabalhada. Nós precisamos aprender a trabalhar o nosso espírito. Eu posso receber uma orientação, eu posso receber uma informação, eu posso receber uma palestra, inúmeras coisas, mas quem tem que caminhar sou eu. Eu é que preciso, porque nós vamos sair daqui, vamos para a rua, e lá na rua nós vamos ter trânsito, nós vamos ter fila, nós vamos ter o desemprego, nós vamos ter o problema de saúde, nós estamos num país grande, numa metrópole grande. São Paulo, nós encarnamos em São Paulo, estamos vivendo em São Paulo, então São Paulo tem metrô, né? Tem metrô, tem as suas vantagens. Horário de pico, você não precisa saber andar, eles andam por você, né? Você se posiciona, eles te empurram, só que você tem que ficar relativamente preparado para não entrar por uma porta e sair pela outra. Esse é o preço que eu pago por viver numa grande metrópole. Esse preço significa o que para mim? Significa oportunidade. Eu não vou brigar, eu não vou perder a minha conduta sobre a regência das leis divinas ou leis morais. Eu não vou perdê-la, eu não posso me permitir perder. Se eu me permitir perder, significa que eu errei. É assim que a gente caminha, a gente erra, acerta. Depois, erra, acerta. Depois, perceberam? Vai aumentando os erros, erra, acerta. É um acerto e 3 erros, um acerto, 4 erros. É assim que a gente caminha. Quando a gente experimentou o erro, percebeu o erro, a gente vem para o acerto. Isso é a síntese que eu falei. Eu erro, eu acerto, eu chego a uma síntese. Síntese não é uma conclusão, não é algo fechado. Síntese é algo que eu estou desenvolvendo. Eu concluí, mas não fechei a questão. Na hora que eu concluí uma ideia, estou convicto da reencarnação. Eu concluí essa ideia, mas ela não está fechada. Surgirão outras ideias ao lado dela e vai alargando o meu conhecimento. Por isso nós precisamos aprender a ouvir o próximo. O próximo me traz informação diferente da minha informação. Quando vem 2 informações, isso aí vai fazer com que eu chegue em uma síntese. Eu escuto, eu falo e eu concluo, mas não fecho a questão. Por que eu não fecho a questão? Porque eu sou um espírito, como todos, em desenvolvimento. Nós estamos buscando a perfeição. Sabe quando nós vamos chegar na perfeição? Nunca. Olha que coisa interessante. Nós nunca seremos perfeitos, porque só Deus é perfeito absoluto. Nós sempre estaremos caminhando rumo à perfeição. Então, para não errar, eu chamo isso de perfectibilidade. É uma palavra filosófica que me facilita. Eu estou em perfectibilidade. Eu estou sempre buscando a perfeição. É como um imã. Deus nos cria, nós somos atraídos para Ele. Nós nunca vamos grudar nele de uma maneira panteísta, o panteísmo comum. Nós nunca vamos grudar dele, porque nós somos uma individualidade. Isso sempre será preservado, essa minha individualidade. Mas a atração por ele, eu sempre vou tê-la, que é uma das leis, que é a lei da adoração. Por que eu adoro a esse Deus que não tem forma? Ele é causa, eu falei várias coisas, ele é inteligência, ele é amor, ele é perdão, ele é único, ele é justiça, nos apresentaram de todo, mas ninguém disse ele é alto, ele tem uma barba grande, ele é um velhinho, ninguém disse isso. As formas que nos apresentaram são formas que não têm materialidade. Portanto, eu sou atraído, eu adoro a Ele, porque é dele que eu fui
criado. Formo a minha família, começo a minha caminhada. Erro, acerto, erro, acerto. Na medida que eu vou errando, acertando, de repente chega um momento que esse corpo físico morre, e morre mesmo, não tem jeito. O espírito vai preparar-se para uma nova encarnação. Na sua nova encarnação, a sua família já não vai ser mais aquela família inicial. Vai alargar um pouquinho. Por que vai alargar um pouquinho? Porque nós vamos trazer para dentro da nova família espíritos que precisam de um ajustezinho. Vamos chamar de ajustezinho, para ficar bem levinho para nós. São ajustezinhos que vão ocorrendo e a família vai ampliando. Aí eu caso-me, vem a minha esposa, vem eu, só que eu vim de uma família. A minha esposa veio de outra família. Aí, grande engano nosso, pensar que essas famílias que vieram não nos pertencem. Claro que nos pertencem. E a gente brinca e fala, eu casei, o cunhado veio junto, a sogra, o sogro. A sogra, o sogro são tão importantes quanto meu pai, minha mãe. Eles são da minha família. Goste ou não goste, é da minha família. Por que eles estão juntos comigo? Eles estão juntos por razões de amor. É só pelo amor que essa família vai ampliando. Por isso que eu chamo de família mista. Família mista porque ela perde aquele componente inicial de simples e ignorante e passa a ser uma família de ajustes pelo amor. É assim que Deus pede para nós nos desenvolver, pelo amor. É eu fazendo algo errado para outra pessoa e depois eu precisando ser filho daquela pessoa, genro daquela sogra. Eu preciso ser. As coisas vão... A gente não entende, às vezes eu vejo casos de mulheres, por exemplo, que trabalham numa casa porque não tem família, não conhece a sua família, aí ela trabalha a vida inteira para numa determinada família, como empregada, a vida inteira, e ela acha que ela não faz parte daquela família. Grande engano! Ela é um espírito que certamente tinha algo a ajustar, ajustezinhos, com aquela família. Nós vamos ampliando essa questão e vamos nos apercebendo que, às vezes, o relacionamento na nossa família, ele não é da maneira com que gostaríamos que o fosse. Por quê? Porque ali existem questões de ajustes muito grandes, que precisam ser ajustados de que maneira? Pelo amor. Nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos resgatar de nós mágoas, nós não conseguimos tirar algumas coisas que nós precisávamos tirar. O que vai acontecer? Vou me reencontrar. Cada espírito que eu tenho, qualquer desajuste, um dia vamos nos reencontrar, necessariamente, porque é só pelo amor que a gente consegue crescer, evoluir. Fora do amor não tem jeito. Então eles vêm, eles se aproximam. Não é como a gente imaginar, então, eu tive um problema com o meu chefe nessa encarnação, a gente se desentendeu, e na próxima encarnação, então nós já vamos. Não, as coisas são gradativas, de acordo com a nossa condição e capacidade. Ninguém recebe, a gente sempre ouve, ninguém recebe um fardo maior do que aquele que consegue levar. Portanto, se ninguém recebe maior, tudo ao seu tempo. Cabe a nós aproveitar o momento. Poxa, eu conheci a doutrina espírita, é um momento da minha vida que eu preciso aproveitar. Eu conheci novo, eu conheci com idade, já vimos essa questão, pouco importa. Eu conheci a doutrina, me abriu a visão, hoje eu tenho uma outra visão desses conceitos de família. Hoje eu já consigo perceber que às vezes o meu filho, a minha filha, não fala a mesma língua que a minha, Parece que eu falo A
Eles falam B, eu falo C, eles falam D. Quando fala é legal. O duro é assim, ó. O duro é assim. O duro é quando você está lá reunido em família, a televisão está ligada, se o controle estiver na mão de um homem, é terrível. E eu sei, eu sou homem, eu sei. É terrível porque o homem não assiste nenhum canal, mas assiste todos, porque ele vai mudando. Isso é o homem, característica dele. A mulher quer o controle, ele pega para ele, enfim. Mas está lá a família, papai, mamãe, 2 filhos, sei lá, né? Aí de repente, deu um intervalo, os 4 estão lá na sala. Às vezes dá vontade de perguntar, vocês estão conversando entre vocês? Não, só estou vendo uma coisinha aqui. O que é isso daqui? Isso daqui é tecnologia, isso daqui é informação e nós temos muita informação o dia inteiro. Essa tecnologia, essa informação, ela veio por um desenvolvimento nosso, somos nós que estamos criando, somos nós espíritos, nós é que estamos criando para nos melhorarmos. Nós não podemos permitir usar o nosso próprio desenvolvimento para perdermos o quê? Raízes importantes do conceito de família. Hoje as famílias falam pelo WhatsApp, né? Eu acho que é isso o nome, Messenger. Eu vou aprender tudo isso, eles me ensinam e tal, e não sei o quê, e falam por ali e não falam na sala, na mesa de jantar, na mesa do almoço. Nós estamos perdendo essas raízes, e perder essas raízes é perder a oportunidade. Na medida que eu fico falando pelo WhatsApp, que é importante, mas eu deveria usá-lo para outros fins e não para a finalidade educacional, moral, que é o objetivo maior, eu estou perdendo oportunidade. Aquele conceito que a gente sempre ouvia falar, a família tinha que se reunir, nem que fosse uma vez por semana, todos juntos para almoçar, isso ainda, isso não é mais, não está mais em moda, cada um come a hora que quer. Está errado. Isso quando não reúne na mesa e, de novo, o mesmo processo. É o mesmo processo. Eu sei. Prato está aqui, do lado o aparelhinho, né? E de vez em quando toca lá, tem os sinais, né? Aí dá uma olhada, um garfo, uma olhada, outro. Gente, estamos perdendo oportunidade de conversar. Nós estamos esquecendo de conversar entre nós e estamos focados na tecnologia que veio para nos ajudar. Nós temos tanta informação durante o dia que chega à noite, eu não preciso de informação nenhuma, eu já recebi tudo durante o dia. Tudo, exatamente tudo. As mensagens vão chegando nos aparelhos, internet, isso, aquilo. Quando chega à noite, hoje a televisão passou a ser o noticiário em si, o segundo plano, porque tudo que vai noticiar na televisão, eu já recebi a informação durante o dia, uma velocidade enorme. Nós somos capazes hoje de saber o que está acontecendo lá do outro lado do planeta. Chega na hora essa informação, no Japão, na Coreia, não sei, a informação vem. O que nós precisamos aprender? A usar essa informação ao nosso favor. Aprender o que o outro lado do planeta está tendo de bom e trazer para cá essa coisa boa. Trocar coisas boas é importante, não a informação por si só. O jornal então nem se fala, porque o jornal ele vai editar tudo o que aconteceu hoje, vai estar nas bancas no dia seguinte, acabou. Quando você vai lá na banca, você já teve a informação durante o dia, o jornal, a televisiva à noite e acabou. O rádio, enfim. Nós temos muita tecnologia e estamos esquecendo da nossa família. Ao esquecer da nossa família, vai passando, nós vamos morrendo, e é natural, eu vou reencarnar, para poder reencarnar, eu preciso morrer. Então, morte e vida, elas estão muito próximas. Eu morri, eu vou nascer, eu vou reencarnar. Eu encarnei,
eu vou morrer. São coisas que vão se sucedendo. É um ciclo. Uma coisa acontece com a outra. Nasce, morre, morreu, vai nascer, nasceu, vai morrer e assim sucessivamente. Então, se eu sei desse mecanismo, hoje a doutrina me esclarece, cabe a mim usar esse mecanismo a meu favor. Cada minuto é importante. Eu tenho que viver o minuto família como se fosse um minuto único. E pode ser único. Eu posso sair daqui e morrer. Eu posso não retornar para o meu lar hoje. Aonde está escrito que eu não posso? Em lugar nenhum. Então as coisas podem acontecer. E eu sabendo que pode acontecer, eu não posso abrir mão do diálogo. O diálogo é fundamental. Conversar com o filho, conversar com a esposa, conversar com o marido, conversar com o sogro, conversar com a sogra, com o cunhado. Nós precisamos aprender a conversar, a dialogar. Aprender que se eu não conseguir tirar uma mágoa, perdoar, se eu não conseguir tirar aquilo ali da minha frente, aquilo ali amanhã vai ser um encontro marcado. Não tenha dúvida. Por que vai ser? Pela justiça de Deus. A justiça de Deus vai fazer com que nós nos reencontremos e ao nos reencontrarmos, o amor vai ajustar. Não é olho por olho, dente por dente. Ele fez errado, eu vou fazer. Ele me bateu, eu vou bater. Ele jogou uma pedra, eu vou jogar uma pedra. Não. O ajuste se dá pelo amor. E na hora que se dá pelo amor, felizmente a gente encarna e não sabe que espírito está do meu lado. Isso é uma bênção. É uma bênção tão grande que eu pego aquele espírito no colo, como filho, como filha, eu embalo, eu coloco para dormir, eu alimento, eu ensino a andar. Olha quanta... Eu não sei quem é aquele espírito. E eu estou dando o quê? Amor, dando carinho. Eu estou dando o meu melhor, né? Aquele espírito vai crescer, pode fazer o que for de errado, né? Ele cometeu coisas terríveis segundo a lei humana, ele está preso, tá bom, pergunta para a mãe se a mãe não o perdoou. Claro que perdoou. Aí você vai perguntar para a mãe, mas mamãe, como que você perdoou se o seu filho está preso, como que você conseguiu? Ela responde rapidamente, eu sou mãe, apenas isso, eu sou mãe. Por isso, família. Por isso, o processo de família. Para que a gente, se eu não perdoei, se eu não orientei corretamente, eu vou ter oportunidade na família. É na família que eu tenho a oportunidade. O que acontece fora da família são coisas normais do dia a dia nosso. Mas a grande oportunidade é dentro do meu lar, é com a minha família. A família, ela cresce, ela expande, às vezes ela nos engana, parece, eu olho para minha esposa hoje e falo, poxa, a casa ficou grande, a casa ficou grande, mas a casa é material, a família não diminuiu, não é porque os filhos partiram, constituíram as suas famílias e vieram os netos, né? A família cresceu, e é assim, essa é a dinâmica, o sogro, a sogra, papai partiram, né? Morreram, mas vieram o quê? Veio nora, veio genro, veio neto, veio neta, né? Então, percebem? Esse contato com a família, ele está o tempo todo. Meu pai, a minha sogra, agora eles foram para a espiritualidade, né? Eu escuto essas coisas, e não faz mais parte da minha família. Imagina que engano, está conosco o tempo todo. Apenas não está encarnado, mas está conosco, continua fazendo parte da família. Não percam isso de referência. Imagina, porque já morreu, eu vou falar isso, falar aquilo. Imagina o espírito escutando ou presenciando essas coisas. Ele não vai presenciar. Engano. A família, ela continua e permanece. Grande parte da minha família está em espírito apenas, sem o corpo. E grande parte da minha família está com o corpo físico. Só isso. A nossa diferença é
matéria. Só isso. Nós deixamos de estar junto? Nunca. A minha família, ela é tão grande como a de vocês, que nós não conseguimos estar mais todos ao mesmo tempo encarnados. A gente não consegue. Tão grande que ela é. Começa pequenininha, simples, ignorante e vai crescendo. Vai crescendo porque eu fiz uma coisa errada, eu magoei, eu matei, eu mandei o cara embora, ou eu fui demitido, eu não gostei, eu xinguei, eu não sei o quê. Na medida que vai todos esses acidentes de percurso ocorrendo, a família vai aumentando, e vai aumentando cada vez mais. Então é a tal família mista. O objetivo nosso é um dia podemos dizer, nós somos da grande família espiritual. Esse é o convite de Jesus. Tem uma passagem dele, que ele estava, como sempre, falando, pregando, né, o amor, pregando o perdão, e é anunciado que a mãe dele, os irmãos dele, estavam fora da casa que ele estava. Vocês devem lembrar dessa passagem. É anunciado e perguntam para ele, né, se ele permitia que eles entrassem. Ele fala, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Muitas vezes a gente ouve essa, se eu parasse aqui, eu ouviria, falaria, poxa, que espírito cruel, renegar a própria mãe, renegar os irmãos. Não, Jesus continua, ele aproveita todo o momento, toda a situação para nos dar o quê? Um exemplo, para nos passar conhecimento. Aí ele diz, todo aquele que age de acordo com as leis do Pai, ou de Deus, ou divinas, todo aquele que age de acordo com as leis do nosso Criador, é minha mãe, são meus irmãos. O que ele fez naquele momento? Naquele momento ele fez, eu estou apresentando a todos vocês a família espiritual. Esse é o nosso objetivo, de um dia podermos dizer, fazemos parte da grande família espiritual. Passamos pela família material, depois mista, que somos nós hoje, famílias mistas, já não tem mais espíritos simples e ignorantes começando, todos nós somos mistos, todos nós temos dificuldades, ajustes dentro do lar, todos nós temos aquele filho mais difícil, aquela nora mais difícil, todos, sem exceção, mesmo aquele que a gente acha que não tenha, ele tem. Não se engane pela aparência material. A aparência material para nós espíritas não representa nada. Em espírito, todos os lares estão juntos porque precisam estar juntos. Nós estamos com os espíritos certos, no momento certo e na hora certa. Não tem fatalidade, não existe acaso. Fatalidade, acaso, o próprio processo da reencarnação, ele tirou isso de nós e nos colocou na seguinte condição: existe sim um objetivo para os espíritos. Qual é o nosso objetivo? Jesus, ele é o nosso objetivo. Ele nós não poderíamos perder como referência. Nós precisaríamos aprender a usar ele como referência e o momento de família. Acho que talvez está faltando nós falarmos mais em Deus. Será que nós já explicamos para os nossos filhos o que é Deus? Ou nós estamos mais preocupados se eles vão se formar médico, dentista, advogado, engenheiro? O que nós estamos preocupados? Se ele tem o conceito de Jesus e dos seus ensinamentos, ou se ele vai ter uma profissão que vai gerar recursos para ele e muitos ganhos. Não esqueçam, matéria é empréstimo. Tudo que é material é um grande empréstimo. Nada nos pertence. Tudo é aprendizado. Passou aquele momento, ficou. Se alguém conseguir levar qualquer coisa material, me ensinem, que eu vou tentar ver se eu consigo levar comigo. Não vou conseguir. Vou levar comigo o quê? Levar esse bom momento. Isso é uma coisa importante para nós. Vivemos aqui
50 minutos de um grande momento. Trocamos energia, vibramos o quê? Amor um para com o outro. Eu fui o maior beneficiado, porque todos vocês voltaram a atenção para mim e eu, portanto, saio daqui beneficiado em receber o carinho, o amor. Vocês passaram isso para mim. Isso que vocês me passaram, eu diria, passem para as suas famílias. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção.